Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de domingo no Lar Espírita Maria Dolores. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Ayrton Magno, da Prata da Casa, que vai abordar o tema dificuldades financeiras e auxílio espiritual, com posteriores comentários, também do nosso irmão da casa, Alan Moura. Lembremos de deixar nossos celulares no silencioso, que na casa nós temos estudos 2 vezes por mês, geralmente de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, das 19h30 às 21 horas, adaptando algumas vezes quando cai um feriado ou alguma coisa assim. O próximo dia vai ser no dia 30 desse mês. Lembrando também das nossas reuniões públicas, como esta daqui, todos os domingos, às 16h30 até às 17h30. Quem quiser colocar o seu próprio nome ou o nome de alguém para as vibrações que acontecem às quartas-feiras, o livro se encontra aqui, ou pode procurar nosso irmão Plínio também, nosso irmão Tarcísio, que ele dá maiores informações. Eu trouxe aqui uma pequena mensagem de Emmanuel para a gente comentar um pouco, nesse início dos nossos trabalhos. É uma mensagem que tem como base o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 30. E dá a qualquer que te pediste, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Lucas 6,30. A mensagem de Emmanuel. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Do livro CVV, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, nessa mensagem aqui, baseada no Evangelho de Lucas, Emmanuel trata um pouco sobre o ato de dar. Quando a gente fala de dar, via de regra, nós fazemos alguma associação com o ato material de dar. Lembrando daquela outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que a esmola é a mais fácil das caridades. Não que ela não seja necessária, ela é necessária, ainda mais na nossa sociedade, que há tantas pessoas que vivem em situação realmente que precisam de uma ajuda material. Mas o dar ele não se limita a isso. Nós podemos, por exemplo, dar o nosso tempo às pessoas, dar os nossos ouvidos às pessoas, dar o nosso carinho, dar a nossa compreensão, dar a nossa ajuda, qualquer que seja ela, não necessariamente no aspecto material. É interessante que na mensagem ele também nos chama a atenção, como Jesus é o nosso mestre, que ele dava a quem necessitasse e não segundo os seus caprichos. E eu gosto muito de um exemplo, porque é bem comum acontecer com todos nós, e aí o nós não é um plural majestático, como diz o português, o nós é porque eu me incluo mesmo nele, que muitas vezes as pessoas nos procuram apenas para um desabafo, para contar alguma coisa, porque acha que você é um bom ouvinte, para as agruras da vida daquela pessoa. Mas muitas vezes a gente se esconde, a gente evita. Lá vem aquela pessoa que só vem contar os problemas dela, quando na verdade ela vê em você uma espécie de tábua de salvação. Ela enxerga em você que você é aquela pessoa que a escuta, e às vezes ela só quer ser escutada, ainda que seja para fazer todas as suas lamentações, mas aquilo faz bem a ela. Então, dar o tempo da gente às pessoas é muito mais fácil do que a gente imagina. Dar a nossa atenção, dar o nosso carinho, dar a nossa tolerância aos erros dos outros,
Veja que na mensagem, Emmanuel fala que muitas vezes o dar é incompreendido pelos homens, porque a gente associa mais ao dar material, né? Quando ele diz que Jesus não atendia não de acordo com os seus caprichos, porque ele não tinha caprichos, mas sim de acordo com a necessidade dos outros, nos vem à mente aquela outra passagem, né? Quem precisa de remédio são os doentes, não são os sãos. Então, que a gente possa estar de coração aberto para dar aquilo que for a necessidade do outro dentro de nossas possibilidades, né? Então, vamos seguir os trabalhos da tarde de hoje. Tarcísio, você poderia fazer, por favor, a prece de abertura? Boa tarde a todos, paz e bem. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, mais uma tarde que teremos certeza que será maravilhosa. Teremos vontade da casa, fazendo uma palestra que um tema que para todos que é muito interessante. Pedimos a Deus que ilumine nosso irmão Ayrton, que consiga fazer uma boa palestra, transmitindo para todos nós o que nós estamos realmente precisando ouvir. Te pedimos, Senhor, muita luz, muita paz para nossos irmãos que estão passando por alguma necessidade, por algum desconforto. Ilumina todos os irmãos da casa espiritualidade amiga, aqui presente, encarnados e desencarnados. Tenhamos todos uma boa semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Passamos então a palavra a nosso amigo Ayrton. Olá, boa tarde a todos. A palestra de hoje é fruto do nosso grupo de estudos aqui no Lar Espírita Maria Dolores. Durante uma das nossas reuniões de estudo, nós tratamos sobre o tema equilíbrio espiritual e hábitos de consumo. E, além dessa palestra, que está sendo apresentada aqui, outro fruto do estudo é o palestrante. Hoje é a minha primeira palestra e espero que vocês gostem. Temas como dinheiro, riqueza, prosperidade, finanças são pouco explorados ainda na seara espírita, mas como fazem parte do nosso cotidiano, influencia muito o nosso comportamento, é importante estudarmos esses temas sob uma perspectiva do Espiritismo. E é isso que vamos fazer aqui nessa tarde de hoje. Especificamente, vamos tratar sobre dificuldades financeiras. Mas dificuldades financeiras é um tema muito amplo, porque você pode adquirir uma dificuldade financeira por inúmeros fatores, como desemprego, ficar desempregado e gerar uma dificuldade financeira, para custear um tratamento de saúde, uma família que não recebe um salário e que não dá para gerar de forma suficiente os custos da casa, enfim, há uma infinidade de dificuldades financeiras, mas a que iremos tratar hoje é aquelas dificuldades financeiras que nós nos colocamos através dos nossos hábitos de consumo diário, digamos assim, quando gastamos mais do que conseguimos pagar. Então vai ser esse tipo de dificuldade financeira que será abordada aqui. E, além disso, essas dificuldades, os exemplos, a maioria serão meus, exemplos não tão bons, mas serão meus, e baseado também no meu histórico de vida e, infelizmente, de dívidas também. Eu passei por uma situação financeira complicada, complexa, e me ensinou muito. E eu vou repassar aqui o que eu aprendi durante esse processo e também de acordo com o que a doutrina nos ensina e que Jesus pode nos auxiliar com um problema do tipo. Pois bem, o tema da palestra
dificuldades financeiras e auxílio espiritual. E vou começar com a questão do auxílio espiritual. Será que a espiritualidade realmente nos ajuda nessa questão material? Eu me peguei nesse questionamento e encontrei a resposta no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, onde ele tem um diálogo com o Espírito da Verdade e faz esse questionamento. Ele fala que o Espírito da Verdade se apresentou como um guia protetor dele e pergunta se essa proteção inclui a proteção e o auxílio material. E o Espírito da Verdade diz que sim, que entende que a questão material é importante para o ser humano e não dar esse auxílio material seria como não amar aquele seu protegido. E o Espírito da Verdade, estudiosos espíritas apontam que é o próprio Jesus Cristo. Então, se o próprio Jesus afirma que há uma possibilidade de auxílio material, então podemos confiar nisso e sempre que possível solicitar esse auxílio, esse apoio espiritual que porventura pode nos ser dado. E para exemplificar aqui essa questão de um auxílio material, eu trouxe uma história de Chico Xavier. Tem um livro que conta alguns causos que falam que foram vivenciados por Chico, e eu trouxe um para vocês que é bem interessante e casa bem com isso. O título é Uma Dívida Paga pelo Alto. José, o irmão de Chico, que fora por muito tempo seu orientador e dirigia as sessões do Luiz Gonzaga, adoece gravemente e, sob a surpresa de seus caros entes familiares, desencarna, deixando ao irmão o encargo de lhe amparar a família. Dias depois, o Chico verifica que o José lhe deixara também uma dívida, pois esquecera de pagar a conta de luz na importância de 11 cruzeiros. Isso era muito para o pobre médio, pois no final de cada mês nada lhe sobrava no seu ordenado. Pensativo, Chico senta à soleira da porta de sua casinha rústica e abençoada, quando Emmanuel lhe diz: não se apoquente, confie e espere. Horas depois, alguém bate à porta da casa de Chico e ele vai ver. Era um senhor da roça, que pergunta: o senhor é seu Chico Xavier? Ele diz: sim, às suas ordens, meu irmão. Soube que seu irmão José morreu e vim aqui pagar-lhe uma bainha de faca que ele me fez há tempos. E aqui está a importância combinada. Chico agradeceu-lhe e, ficando só, abriu um envelope. Dentro estavam 11 cruzeiros, o valor suficiente para pagar a luz. Chico sorriu, descansado, livre de um peso, e concluiu para nós: que bela lição ganhei. E nós também, para os que sabem olhar para os lírios dos campos, que não temem o amanhã, porque sabem que ele pertence a Deus. Então, meus irmãos, um belo exemplo de um auxílio espiritual. E um fato, né, que eu observei também, é interessante observar, é que até mesmo Chico, um espírito muito evoluído, um exemplo para a humanidade, ele começou a perder a sua paz, mesmo que momentaneamente, por conta de uma única dívida. Então é normal para todos nós que, diante de um problema, no caso um problema financeiro, a gente também perca um pouco do nosso sossego, da nossa tranquilidade. E por experiência própria, como eu disse, eu passei por isso e sei os sentimentos e os pensamentos que uma pessoa que está envolta em dívidas tem. São pensamentos de tristeza, culpa, angústia, falta de fé, falta de esperança, e os pensamentos são os mais cruéis possíveis. Pensamento de falha, de o que será da minha vida, onde vou morar, etc. É muito ruim
e aquilo vai sugando nossas forças, nossas energias, e é importante não fixar os pensamentos nessa tristeza toda, nessa culpa toda, porque isso vai aumentar o nosso problema, vai criar um tormento ainda maior para nós. E no meu caso, o que eu fiz para superar isso, digamos assim, a chave da mudança foi a seguinte: primeiro eu tentei bloquear, ou pelo menos não alimentar estes pensamentos, porque muitas vezes os pensamentos ruins surgem na nossa mente e só percebemos depois de um tempo, quando eles já estão avançando e inconscientemente a gente vai alimentando aquilo ali, e isso é muito danoso, suga nossas energias, nos deixa mal. Então é importante bloquear ou não alimentá-los. A segunda coisa que eu fiz foi procurar alguém para conversar, alguém que pudesse me ouvir sem julgamento, me dar alguma dica, alguma sugestão, me auxiliar de alguma forma, mesmo que seja só através de um consolo. Mas é importante ter um suporte emocional, um suporte intelectual, alguém que nos ajude a sair do problema que estamos. E a terceira coisa, não menos importante, foi rezar, foi orar muito e conversar com Deus, pedir apoio, pedir alguma luz, porque eu não via mais essa luz no fim do túnel, e foi muito importante. E pode parecer até demagogia, mas não é. Esses problemas vão nos afastando da nossa fé, da nossa espiritualidade. É comum que quando estamos, digamos assim, no olho do furacão, quando estamos dentro de um problema muito grave, a gente está sofrendo tanto que esquece de pedir auxílio, de pedir ajuda, de fazer oração. E isso aconteceu comigo por um tempo, mas conseguir reverter essa situação foi muito importante para mim. E tem uma passagem que eu acho muito interessante, e eu consegui fazer uma ligação com essa situação, que está presente em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. É uma passagem em que Jesus manda seus discípulos entrarem no barco e navegar pelo mar da Galileia. E depois de um tempo, Jesus surge caminhando sobre as águas para encontrar seus discípulos. Os discípulos ficam apavorados, com medo, gritando que é fantasma. Jesus acalma os seus discípulos e se identifica. Eles ficam mais calmos, mas Pedro questiona: se tu és mesmo Jesus, me chama para caminhar sobre as águas. Aí Jesus: venha. Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas o mar estava revolto, tinha ondas, estava ventando muito, e Pedro para de fixar em Jesus e começa a olhar os problemas que estão ao seu lado. Começa a olhar a ventania, o mar, a onda, e começa a afundar. Nesse momento ele pede para Jesus salvá-lo. Jesus vai até Pedro, que estava com a mão estendida. Jesus o retira, não o deixa morrer afogado, e diz: ó pequena fé, por que duvidastes? E infelizmente isso acontece conosco, e precisamos ter cuidado para não perder o foco em Jesus, porque isso pode nos fazer afundar. E principalmente lembrar que quando estivermos afundando, por pior que seja a situação, se estendermos a mão, clamar a Jesus, Ele estará pronto para nos socorrer, não nos deixar afundar ainda mais. Eu me identifico bastante com esse lado humano de Pedro, o lado meu que teimoso, que duvidava, que tentava acompanhar, mas por suas falhas humanas acabava errando, mas sempre buscando a Jesus, até chegar ao nível que chegou, que eu estou muito longe, né? Eu só estou perto dele no erro. Então, meus irmãos,
temos que ter realmente cuidado com os nossos pensamentos, o campo vibratório que criamos para nós, porque atraímos o que emanamos. Então, vamos pensar sempre em coisas melhores, estar sintonizado com a espiritualidade superior, sintonizado com Cristo. E outra coisa que me ajudou bastante foi uma mensagem que está presente no livro Meditações Diárias, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Para os que estão presentes, essa mensagem foi entregue no início, e eu vou destacar apenas um trecho dessa mensagem para trabalharmos. Durante a mensagem, Emmanuel fala: nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços que lhe deram origem. E na mensagem como um todo, é uma bela lição que, abrindo parênteses aqui, é uma bela lição que Emmanuel nos traz, e uma lição que ele nos indica, nos ensina a sempre mantermos os nossos pensamentos elevados, a ter fé, paciência e trabalhar, porque a nossa situação melhorará desta forma. Mas, por bem, voltando aqui para o trecho que iremos trabalhar, será o foco agora da nossa conversa, essa meditação caridosa nos inconvenientes, nos problemas que deram origem à nossa dificuldade financeira. Essa motivação tem que ser, como o próprio Emmanuel, caridosa, porque são temas, são situações, comportamentos delicados que praticamente todo mundo, todos os espíritos que estão aqui povoando a Terra, tem um pouco dessas características ainda. Então, vamos precisar fazer uma autoanálise, mas sem colocar mais culpa e mais peso nos nossos ombros. E o primeiro questionamento é: por que estou devendo? A dificuldade financeira vem por conta de uma dívida. E a resposta é mais simples, mais óbvia: estou devendo porque comprei, gastei e não tenho como pagar, não tenho como marcar com minhas dívidas, com os meus compromissos financeiros. Mas é uma resposta muito superficial e não nos ajuda a compreender o nosso comportamento. Então vamos tratar agora da pergunta: por que compramos? Por que gastamos? O que nos move a consumir algo, algum produto, algum serviço? E a primeira coisa, vai ser a caridade. O primeiro aspecto que pode gerar o nosso endividamento é a caridade. E eu trouxe como a caridade logo no início, porque parece até um contrassenso. A caridade, uma das mais belas virtudes que podemos ter, como nos foi ensinado, fora da caridade não há salvação. Então, como algo tão bom, tão sublime, pode gerar um problema tão grave, tão sério. E isso, de certo modo, é até comum. Algumas pessoas, movidas por uma grande vontade de auxiliar o próximo, com muito altruísmo, boa vontade, começa a ajudar sem medir muito as consequências daquele auxílio. Se empolgam, gastando muito seu tempo auxiliando, por exemplo, numa casa espírita, dando muito auxílio material, e vai fazendo isso por um tempo. Aqueles gastos vão aumentando, vão se acumulando, até chegar a um ponto que fica inviável continuar aquele trabalho de caridade. Isso pode prejudicar tanto a continuidade daquele trabalho, daquele auxílio caridoso, e também vai prejudicar a pessoa, porque entrou em uma dificuldade financeira. Então, não quero com isso desestimular ninguém de fazer a caridade,
mas precisamos fazer a caridade de acordo com as nossas condições, doando o nosso tempo, como o irmão falou aqui no início, ouvindo, doando materialmente o que podemos doar, sem sacrificar as nossas economias, sem sacrificar a saúde financeira do nosso lar. E quando chegamos, digamos assim, ao fundo do poço das dívidas por conta da utilização, digamos assim, exagerada da caridade, pode gerar um problema que é a mudança de papéis. Vai ser muito complicado uma pessoa que estava acostumada a auxiliar passar a ser um auxiliado, e principalmente se houver orgulho, vaidade envolvida nisso. No geral, vai ser um processo bom para quem está passando, porque vai aprender a lidar com aquelas situações. Mas se pudermos aprender sem sofrer, é melhor sem sofrimento. Deus é tão maravilhoso que permite que a gente consiga fazer a caridade de maneiras infinitas. Então, podemos fazer isso de maneira bem responsável. E outro tópico que gera gastos, que podem motivar os nossos gastos, é a inveja. A inveja, de forma simples aqui, é querer possuir, tomar, destruir o que é do outro. E geralmente vem com um sentimento de ódio vinculado a isso. Então, logo de cara, a gente acaba com essa história de inveja boa. Não tem como a inveja ser algo bom. Querer o que é do outro, querer destruir o que é do outro, sentimento acompanhado de ódio, não pode ser algo bom. E a inveja não é algo puramente ou exclusivamente material. Pode-se ter inveja de qualquer coisa, de todo mundo. E devemos fazer uma autoanálise para sabermos se esse sentimento ainda nos move, nos impera, porque é um veneno para a nossa alma. Quantos relacionamentos não foram destruídos por conta da inveja, por exemplo? Um relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, de pai e filho, enfim, a inveja foi causadora de muitos males e precisamos ter cuidado com isso. E em relação à inveja agora material, ela é um problema não só porque pode motivar os nossos gastos, mas porque quando estamos dominados pela inveja, acabamos não reconhecendo nossas próprias conquistas. Conquistamos algum bem material, por exemplo, um carro, aí vê o vizinho com um carro melhor, aí você esquece todo o trabalho, todo o suor, toda a dificuldade que teve para comprar aquele bem, porque você olhou para o lado e queria o que era do outro. Aí é muito complicado. Sentimentos como insatisfação pessoal, tristeza, revolta, sentimento de injustiça, você se acha injustiçado porque não tem o que o outro tem. Isso é muito grave. Precisamos tratar isso em nós. E é um tema tão sério, tão importante, que foi tratado de forma específica no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 5, na Instrução dos Espíritos, Tormentos Voluntários, que diz: haverá maiores, no caso tormentos, do que os derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia, dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes são próximos, toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez
terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Portanto, meus irmãos, precisamos realmente ter cuidado para não gerarmos um tormento sério e voluntário para a nossa vida. Porque, de certo modo, o invejoso perde até a sua liberdade de escolha, porque ele fica vinculado ao que o outro escolheu. Aí, isso é muito grave e gera um desgaste emocional e evolutivo muito grande. Ao tentarmos preencher um vazio que há em nós com algo que é do outro, além de estarmos nos iludindo, porque esse vazio não é preenchido por nada material e nada que não era para ser nosso. Isso vai trazer vários danos, vai trazer um atraso moral e pode gerar um dano evolutivo não só para o invejoso, mas para possíveis vítimas daquela inveja. E voltando aqui ao tema específico das finanças, como vivemos numa sociedade muito consumista, as marcas, as propagandas geram a ilusão que precisamos ter algo para nos sentirmos parte de determinados grupos. Só que nada que realmente seja importante precisa de dinheiro, digamos, pode ser comprado. Então, temos que perder essa ideia de que precisamos comprar algo para sermos reconhecidos por alguém que realmente importa. E sobre a inveja, teve um fato interessante, que ao pensar em dar um exemplo sobre isso, eu ia dar um exemplo que um colega me contou. Mas quando eu estava montando a palestra, veio uma voz na minha mente, disse: por que você não dá o seu exemplo? E veio como se fosse um filme na minha cabeça. A história é um pouco longa, mas em resumo, 2003, mas acho que era 2003, tinha uns 15, 16 anos, a Nokia tinha lançado um celular, o Nokia 1100, e eu não ligava muito não, até que meu vizinho comprou um. Quando ele comprou um, aquilo ali virou quase que uma obsessão para mim. Eu queria um igual. Então eu passei a aperrear meu pai, os meus pais na verdade, porque queria um. Aí meu irmão veio conversar comigo, veio me dar conselho, mas eu não queria nem saber. Eu queria o bendito celular, só porque meu vizinho tinha um e eu não tinha. Resultado, fiquei ainda mais infantil, me tornei um ingrato, porque eu não reconhecia o que eu tinha e ainda aborreci meus pais pedindo algo que estava além das condições financeiras dele, que deve ser algo ruim para quem é pai. Ver o filho, entre aspas, sofrendo, mesmo sendo um tormento voluntário, pedindo algo que ele não pode pagar. Mas, felizmente, a inveja pode haver resquícios ainda dentro de mim, mas não impera mais nas minhas ações e no meu coração. E agora vamos tratar sobre vaidade. Com certeza, a vaidade foi a principal causadora da minha derrocada, da minha falência. E vou conceituar, digamos assim, a vaidade como a valorização de algo que temos ou que achamos que temos e que queremos que isso seja reconhecido e admirado por outras pessoas. A gente tem uma característica, quer dar uma ênfase àquela característica e quer que as pessoas reconheçam isso em nós. Geralmente, a vaidade vem acompanhada de companhias não tão boas,
que é o orgulho e a inveja. Aí o orgulho e a inveja por si só já são sentimentos, já são coisas danosas, com a vaidade piora bastante nossa situação. E eu percebi realmente que a vaidade estava me atrapalhando bastante, estava moldando, dominando os meus hábitos de consumo ao fazer essa palestra. Porque quando eu pensei em meus exemplos de vaidade, eu me dei conta que no início eu tinha vaidade de um determinado tipo de coisa. Por exemplo, quando era adolescente, já no início da vida adulta, comecei a ter um pouco mais de acesso a dinheiro e no meio social que de fato nem era o meu, e passei a querer roupas de marca. Depois, graças a Deus, vi que aquilo não era algo muito vantajoso para mim e deixei. E na minha cabeça eu estava livre daquela vaidade. Só que o que eu percebi recentemente foi que mudaram-se os hobbies, os hábitos que eu tinha, e sempre que foi mudando, a vaidade foi acompanhando. No início foram as roupas, depois eu passei a ter interesse em itens tecnológicos, a vaidade surgiu aí. E o que me fez cair a ficha foi recentemente, eu já quebrado, já falido, comecei a praticar corrida e a vaidade entrou na corrida também, com os gastos para manutenção naquele esporte e gastos não essenciais. Poderia viver, poderia correr, seguir minha vida normal sem ter aqueles gastos, mas por vaidade eu piorei minha situação, que já estava ruim e até sabia que estava piorando, mas estava dominado por esse hábito. Então temos que ter cuidado com isso. E de forma rápida eu vou citar aqui mais 3 vetores que influenciam o nosso hábito de consumo e pode gerar nossa falência, nossa dificuldade financeira, que é a preguiça. O preguiçoso não vai querer trabalhar, não vai querer produzir, e não trabalhando, não produzindo, não vai ter renda, consequentemente vai entrar numa dificuldade muito grande. Então é importante combater também esse mal. O outro é o egoísmo, é o gastar consigo, não se importar com os outros, com aqueles que convivem, que dependem de você. Isso é um mal enorme e geralmente os gastos não são tão bons. Pode ser gasto com vícios, por exemplo. Então temos que ter cuidado com o egoísmo também, com como gastamos nosso dinheiro baseado no egoísmo. E por fim, o orgulho. O orgulho pode nos fazer gastar, nos fazer entrar em uma dificuldade financeira quando queremos ser mais do que somos ou aparentar ter mais do que temos, para simplesmente deixar o outro inferiorizado ou não se achar inferiorizado por outro. E isso pode gerar um hábito de consumo destrutivo para nós. E o que aprendi com a dificuldade financeira, com esse processo de quebra e de recuperação? Cito 3 coisas bem importantes aqui. A primeira foi a ter empatia. Eu não sabia o que as pessoas que quebraram sentiam. Eu não fazia ideia. Eu hoje consigo ter uma noção de como é pesado passar por isso. E olha que eu sou jovem, só tenho uma cachorrinha para sustentar. Imagina um empresário, por exemplo, tem famílias que dependem dele. Se for uma pessoa responsável, vai ficar muito preocupado e sobrecarregado com essa responsabilidade.
Então, é um peso muito grande que se passa ali na mente de quem está numa situação dessa. E eu não fazia ideia. Eu pensava que o problema era só a questão monetária, quanto eu devo. Mas eu percebi que o montante é o que se menos pensa, se menos discute. Soluções são difíceis de encontrar nesse momento. O que a gente mais pensa, o que mais é discutido internamente na nossa mente, são pensamentos ruins, como eu disse, de falha, de dor, de culpa. E eu, felizmente, passei por isso e agora consigo compreender melhor e ajudar, porventura, alguém que esteja numa situação dessa e me procure. A segunda coisa que eu aprendi nesse processo é que é lícito, justo e sadio almejar uma vida melhor. Mas não podemos esquecer a nossa realidade nesse processo. Viver de aparências pode gerar e traz consequências severas para nós. O que importa é a nossa evolução moral e espiritual. E temos que trabalhar nisso aí. Por fim, o outro fator que eu aprendi foi que às vezes o problema não é o dinheiro, mas o nosso comportamento. Todo o sofrimento que passamos serve para aprendermos algo. É um processo, quase como uma escola ali, o sofrimento, a dor. Então, quando passamos por isso, temos que aprender o que gerou todo aquele problema. Porque a falência financeira geralmente é um reflexo de uma falência moral. Então a gente tem que tratar essa falência moral. Muitas vezes, se não viesse a falência financeira, a gente não ia entender o quesito moral da coisa. E como eu citei o meu exemplo, só foi depois de estudar para preparar essa palestra, só foi depois da falência que eu percebi como eu estava cego e me enganando por conta da vaidade. E essa dificuldade financeira serviu para isso. E como eu falei muito da minha vida e das minhas finanças, felizmente, graças a Deus e auxílio de algumas pessoas, eu consegui quitá-las, mas agora o meu processo é de melhora espiritual. Porque se eu aprender apenas a controlar minhas finanças, vai ajudar, mas não vai me fazer evoluir. Porque caso chegue numa situação que eu ganhe muito dinheiro, eu vou ter muita margem para errar também. E eu não quero isso. Eu quero consertar as minhas falhas, os meus maus hábitos, esse tipo de coisa. E em relação ao auxílio espiritual, porque foi um tema também aqui da palestra, no meu caso, eu recebi inúmeros, vários incontáveis auxílios, mas a maioria eu ignorei. Fui ignorando sistematicamente todo o auxílio, principalmente os que vinham em forma de conselho. As pessoas me davam um conselho, no lugar de eu parar para refletir aquilo ali, algumas vezes eu ficava envaidecido com o que as pessoas estavam falando. Eles queriam me alertar de uma conduta errada, mas eu levava aquilo como um elogio. Então, o auxílio espiritual pode vir de inúmeras formas, através de um conselho, através de uma ajuda, como a do caso de Chico, que do nada apareceu, do nada entre aspas, apareceu uma pessoa lá para pagar uma dívida e ajudá-la a quitar a dele. E pode vir com a espiritualidade, digamos assim, não fazendo mais nada, porque tudo que poderia ser feito já foi feito para evitar aquele problema. Insistimos no erro e agora vamos ter que aprender passando pelo problema. Vamos ter que aprender na dor. Não aprendemos no amor, vamos aprender na dor.
E então, para os que estão iniciando nas dívidas, o conselho é meditar no comportamento que está moldando o hábito de consumo, para consertar enquanto é cedo. Foi um conselho que eu recebi e não usei, mas repasso, não precisam aprender com o meu erro. Para aqueles que quebraram e não conseguiram voltar ao patamar financeiro de antes, a meditação caridosa nos empeços que causaram o problema precisa ter um pouco mais de imaginação. Precisamos meditar no problema que gerou a nossa derrocada e imaginar o que seria se aquela falência não ocorresse. Como eu estaria moral e espiritualmente se tivesse continuado com aqueles hábitos? Alguns poderiam nem estar encarnados. Se estivessem encarnados, poderiam não estar em um lugar tão bom. Então, a falência, essa quebra financeira, pode ter ajudado a evitar ou a minimizar uma quebra moral. Então, é importante ter essa reflexão, essa autoanálise em relação a isso. E para os que estão atolados na dificuldade financeira, eu sugiro que tenham fé e que isso vai passar. Não há mal que sempre dure e bem que nunca acabe. A dor, os problemas, o sofrimento são temperos também para a vida. Não temos como valorizar os momentos felizes se não conseguimos viver um momento triste. Um momento triste também faz com que a gente dê mais valor àquele momento de felicidade. E vivemos em um mundo de provas e expiações. Então, a gente não está aqui a passeio, não está aqui só para diversão. O sofrimento faz parte do nosso plano. Então, temos que aprender a lidar com ele e esperar os momentos felizes também. Em qualquer caso, não devemos esquecer dessa lição que Jesus nos deixou e que está presente em Lucas, capítulo 12, versículos de 27 a 31. Eu vou ler aqui essa passagem que está na versão da Bíblia King James. Jesus nos ensina o seguinte: considerai os lírios, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Então, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó pequena fé, e não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa. Porque todas estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai, que sabe que necessitais destas coisas, mas antes buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, meus irmãos, não precisamos nos desesperar por conta desse problema. Deus sempre vai nos amparar, vai nos prover dentro das nossas necessidades. E vamos sempre em busca dos tesouros celestes, que é o que a gente consegue levar conosco. Ninguém tira essas conquistas. E por fim vou lembrar da promessa que Deus fez para a humanidade. Essa promessa foi revelada pelo profeta Isaías e confirmada por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que é: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, é isso. Deus nos ama, Deus nos auxilia sempre e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Precisamos tomar cuidado
com os nossos hábitos morais, nossos hábitos de consumo, para ter cuidado e evitar o sofrimento que, entre aspas, é facilmente evitável. Então, termina aqui a nossa conversa de hoje. Espero que fiquem todos com Deus e que o Divino Mestre Jesus sirva sempre de farol para as nossas vidas. Obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Ayrton pela sua explanação, tantos ensinamentos importantes foram vistos aqui na tarde de hoje. Vamos passar para o nosso irmão Alan Moura, que vai finalizar os trabalhos, pedindo aí também para fazer a prece de encerramento, lembrando que os passos, quem quiser, permaneça em seus lugares, e que temos também a questão da água fluidificada para quem quiser, lembrar sempre de trazer a garrafa. Muito bem, meus irmãos, então vamos fazer alguns comentários só para finalizar aqui na palestra do nosso irmão, que foi muito interessante, porque ele nos traz a questão de como é importante a gente se conhecer. Porque mesmo nas questões materiais, se eu não me conheço, eu não consigo resolver esses problemas financeiros. Eu tenho que saber o que está me motivando, que causou aquele problema. E ele explicou, ficou muito bem. Diversos problemas da vaidade, a questão da inveja. É muito importante fazer essa autoanálise. E fazer essa autoanálise, como ele disse, sem alimentar a culpa, sem ficar assim, entristecido demais com isso. Ele tem que realmente enxergar o que não está bom na gente, tomar as providências para poder reverter a situação. Se alimentar a culpa, a gente já tem um problema, vai aumentar mais ainda. E é muito natural a gente sentir culpa. A gente se sente fracassado, porque as coisas não estão dando certo. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção de outros pontos. Falou muito bem essa questão. Veja que interessante, até para fazer a caridade material, tem que ter equilíbrio. Porque se eu vou fazer um trabalho de auxílio na casa espírita ou em qualquer outro lugar, e eu começo a ter um gasto além das minhas possibilidades, daqui a pouco, tanto eu vou à falência, como o trabalho vai ter que parar. Então não adianta eu querer abraçar uma tarefa gigantesca, um trabalho assistencial muito grande, que eu não tenho condições de bancar. Tem que ter pé no chão, Temos que ter pé no chão. É muito importante isso. Aliás, eu lembro muito bem, sempre que eu trabalhei muito com jovens, trabalhei na evangelização dos jovens por muitos anos, e uma das coisas que eu conversava com boa parte deles, porque quando a gente é jovem e entra na casa espírita, a gente entra muito empolgado, a gente quer fazer muitas coisas. E eu dizia sempre para eles, tudo bem, você pode e deve participar, mas você, e os seus estudos? Você já concluiu os seus estudos? Você está realmente se organizando para poder ter o seu trabalho, ter a sua renda? Porque que eu já vi muitos jovens, inclusive eu também fiz um pouco disso, você se empolga e aí abandona os estudos para poder se dedicar ao trabalho do bem, é uma coisa boa, o trabalho do bem, mas se eu abandono meus estudos, como é que eu vou manter? Se eu abandono meu trabalho, minha profissionalização, eu tenho que resolver essa questão também. Aliás, a gente tem que aprender muito com os judeus nesse sentido. Em Paulo Estevão, a gente lê com Paulo que ele dizia o seguinte, porque ele era o doutor da lei, vocês se lembram, ele era um rabino. Quando ele passou a seguir a Jesus, ele não podia mais trabalhar na sinagoga, então ele perdeu o emprego dele, que era bem remunerado. Ele era um doutor da lei. E aí ele disse, o que eu vou fazer? Mas aí ele lembrou que o pai dele, como todo bom judeu, sempre ensinava pelo menos 2 profissões a seus filhos. Porque no momento de dificuldade ele iria trabalhar. E uma das profissões que o pai ensinou para ele foi o tecelão. E Paulo de Tarso, ele sempre trabalhou tecendo sandálias e tapetes, porque ele dizia que ele não queria ser pesado aos irmãos da igreja, do cristianismo nascente. Olha que bonito, Ele tinha a responsabilidade, ele trabalhava, com a venda das sandálias que ele fazia, ele se mantinha e ainda usava o dinheiro para as tarefas do bem que ele tinha em mente, mas sempre com equilíbrio. Então isso é importante a gente ter isso. Uma casa espírita, um templo evangélico, uma igreja, precisa de dinheiro para manter. Então, e as tarefas que vão ser feitas, a pessoa tem que planejar direitinho. Eu não posso querer fazer algo que eu não, além das minhas possibilidades. Por exemplo,
Nossa casa, por exemplo, que a gente vive, nossa casa não é própria, né? Nossa sede é aluguel. Mas eu gostaria de ter uma casa maior para fazer mais atividades. Sim, mas um aluguel de uma casa maior é mais caro. Né? A gente está podendo fazer isso? Não, então não faz. A gente fica com a casa menor mesmo. Não tem problema nenhum. Ontem mesmo eu estava num lugar que eu quero muito bem, que é a Fraternidade Espírita André Luiz, lá em Itacaimbó, uma cidade aqui pertinho. Depois de São Caetano, para quem é aqui. Daqui sabe onde é. E é um centro. A dirigente lá, minha querida amiga Quitéria, vinha dizer: Alain, essa casinha aqui é própria. Né? A gente conseguiu comprar. Uma casa simples, realmente. Ela disse: mas eu fico imaginando, porque se não tivesse esse como é que a gente iria fazer? Mas se fosse o caso, a gente fazia embaixo de uma árvore. Eu disse: isso mesmo. Se fosse o caso, se você não tiver condições, você faz. Os cristãos não faziam nas catacumbas por causa das perseguições e porque eles também não tinham recursos. Não é? Foram muito perseguidos. Enfim, tudo isso merece nossa reflexão e também a reflexão, para finalizar, dizendo que foi muito instrutivo, que o nosso irmão trouxe, gostei muito, aprendi bastante, que a gente sempre aprende, né, gente? A gente sempre aprende, quando a gente está disposto a isso. Né? Com os exemplos que o outro traz, isso é lindo da doutrina espírita, porque cada pessoa traz a sua abordagem do seu jeito e a gente cresce nessa troca, né? É muito valioso isso. Então, uma coisa importante é que lembrar: dificuldade financeira não quer dizer que Deus está com raiva da gente. Não quer dizer que a gente fez uma coisa errada e ele se chateou. Parece bobagem isso, né? Mas isso é um ranço, uma herança que a gente traz desde os tempos que a gente fazia aquelas... como é que chama? A gente pegava as plantas e os animais que matava para fazer oferendas, né? A Deus, para poder ter uma boa colheita, para poder ter uma boa safra, uma boa vida, né? Era uma coisa de troca, uma coisa de você esperar agradar a Deus, bajular Deus para poder nos dar alguma coisa material. Essa é a verdade. E Deus não precisa de nossa bajulação. Não precisa absolutamente. E às vezes a gente traz isso mesmo no meio espírita. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pensa, veja se nunca passou isso pela cabeça de você. Se uma pessoa hoje está muito pobre, com dificuldade muito financeira, é porque ela foi rica na vida passada e agora está pagando. Mas esse pensamento não é adequado. Porque não necessariamente, ele pode estar, até onde eu sei, Jesus, por exemplo, não era endinheirado. Né? Levava uma vida muito simples. Então, a gente não deve imaginar que o fato de uma pessoa estar com dificuldade financeira é porque ela fez alguma coisa errada, está pagando algo que fez no passado. Não necessariamente. É uma lição, é uma prova. Porque a prova da dificuldade é paciência, de enxergar o autoconhecimento, saber o que está por dentro de nós, né? De a gente ser mais generoso, mesmo na dificuldade, mas generoso com equilíbrio. Né? Eu já estou falido, mas eu vou ter a generosidade de ouvir alguém ainda, de aconselhar alguém que está passando a mesma coisa. Né? Enfim, tudo isso é aprendizado que a doutrina espírita nos dá. Para encerrar, então, né? Agradecer ao nosso irmão Ayrton, né? Que fez uma bela abordagem para a gente. Eu acho que foi um bom começo, né, de trabalho, e a gente vai aprendendo, vai crescendo junto. E só para finalizar, veja como os espíritos trabalham. Né? Nosso irmão Zé Neto começou no seu exórdio tratando uma mensagem de Emmanuel que fala sobre o dar. Curiosamente, mas não é coincidência, né? Esse tema é o tema que a nossa irmã Mariana vai tratar na semana que vem, que é o sagrado ato de dar. Eu já sei, porque eu já brechei, porque ela mandou mensagem para mim. É sobre essa mensagem mesmo que ele deu de Emmanuel. Ela vai desenvolver uma palestra inteira sobre isso. Mas já teve uma preparação aqui. O nosso irmão Ayrton também abordou a questão, a passagem evangélica de Jesus caminhando sobre as águas, que é a abertura da minha palestra daqui a 15 dias. Então, veja, e ninguém combinou nada, né? Então, mostra o quê? Que os dias querem que a gente vá pensando nesses assuntos. E a gente se preparando para ir estudando junto, cada vez mais a gente vai amadurecendo. Pois bem, então vou fazer a prece final. Muito obrigado a todos pela atenção, inclusive os que estão em casa. Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de aprender em conjunto entre amigos, na simplicidade, no bom sentimento daqueles que querem verdadeiramente aprender contigo. Protege nossa casa, Senhor, de oração e trabalho. Protege todos os trabalhadores encarnados e desencarnados.
todos que vêm visitar nossa casa, mas também toda a comunidade a qual estamos vinculados, que todos recebam as vibrações que vêm do mais alto. Que a tua paz, Senhor, possa encontrar morada em nossos corações e que nós possamos sempre deixar aberta a porta para te receber. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Damos por encerrados os trabalhos nessa tarde e noite de hoje. Reforçamos que quem quiser receber o espaço permaneça em seus lugares, que a gente vai chamando, e convidando a todos para os estudos da casa no próximo dia 30, bem como para de hoje a 8, darmos continuidade então aos trabalhos de explanação da doutrina do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. Boa tarde a todos e uma ótima semana.